A paz a todos, que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família em nome de Jesus. Amém. Amados, sejam bem-vindos ao canal das Cartas para Deus. A carta para Deus de hoje, o título é: Você tem coragem para sustentar sua fé? Você tem coragem para sustentar sua fé? A palavra do Senhor que nos dá base para falar sobre isso está na carta aos Efésios, no seu capítulo 1, a partir do versículo 16. A palavra do Senhor que vai nos dizer assim: Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que sabeis qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à direita nos céus. Só até aqui, amados. Amados, aqui a palavra de Deus, revelada através do apóstolo Paulo aos Efésios, relata o poder de Deus, a ressurreição de Jesus Cristo, e aqui nos convida a crer para ter sabedoria. Nos dias de hoje, quantos cristãos, quantas pessoas são atacadas apenas por dizer que andam em fé e que têm fé em Cristo. Quantas pessoas criticam, quantas situações, desafios passamos. Aqui no Brasil, não é como em outros países onde sequer pode ser utilizada a Bíblia, mas também tem seus desafios. Pessoas dotadas de conhecimento, pessoas consideradas pensadores, que criticam a Jesus, que criticam a Bíblia, que comentam sobre as discrepâncias da Bíblia, como naquela época do Velho Testamento, um homem podia ter mais de uma esposa e uma mulher que cometia adultério era apedrejada. Um ponto no meio de um texto perde o seu contexto. Quando pegamos partes soltas na palavra do Senhor, sem de fato fazer a leitura completa, mais aprofundada, começamos a julgar sem ter o conhecimento de fato. Deus nunca autorizou que os homens tivessem mais de uma esposa. Não tem nada disso escrito na palavra de Deus. Os homens faziam por conta deles. A lei de Moisés estabeleceu que o adúltero deveria ser apedrejado, mas não era só a mulher. Se você olhar e buscar na palavra, o homem e a mulher. Tanto é que existem partes da Bíblia que os homens também foram criticados e colocados para serem apedrejados por conta de adultério. E naquela época, o homem que tinha mais de uma esposa ele tinha que sustentar todas elas. Ele tinha que arcar com as despesas de todas elas.
Não estou julgando o que é certo ou o que é errado. Mas toda crítica precisa ter fundamento. Toda crítica precisa ter base. Será que você e eu temos coragem o suficiente para defender nossa fé em Deus? Deus não precisa que a gente defenda Ele de nada, nem de ninguém. Porque Ele é o Criador, Ele é o Pai de todas as coisas. Deus não precisa que a gente o defenda. Mas Ele quer que a gente ame as pessoas. Se for para você defender a Deus, brigando, arrumando confusão com as outras pessoas, dizendo que é por conta da palavra de Deus, não é o que Deus quer. Não é este o amor que Deus ensina quando Ele diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É fácil amar quem nos trata bem. É fácil amar nossos parentes, nossos familiares, nossos cônjuges, nossos filhos. É fácil. E amar aqueles que nos atacam. E amar aqueles que vão ao contrário do que está na palavra de Deus, que criticam, que fazem piada, que debocham. Não é fácil. Não é fácil, mas Deus não quer que você entre em atrito por causa disso. Mas Ele quer que você mostre o mesmo amor que Ele tem por nós para essas pessoas. Aqui nós passamos a ter coragem para sustentar nossa fé quando recebemos as revelações do Espírito Santo, aqui como está. No versículo 17, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Aqui o espírito que está escrito é com letra minúscula. Então não é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que enche, Ele é o consolador das nossas vidas, e aí o meu e o seu espírito, cheios do Espírito Santo, nos leva à sabedoria, nos leva a estratégias de como lidar com situações assim. Não é brigando, não é criticando, não é tentando jogar a palavra de Deus sobre essas pessoas, porque elas não vão mudar por conta da nossa contestação. A palavra do Senhor diz sim, que nós temos que admoestar uns aos outros. Admoestar não é brigar, é corrigir. Não é brigar com aquele que não crê em Deus. Não é a sua e a minha fala que vão mudar essas pessoas. Quem transforma é o Espírito Santo, não é o nosso espírito, não são as nossas palavras. A nossa responsabilidade é transbordar o amor de Deus sobre todas as pessoas à nossa volta. Onde você e eu procuramos conhecimento. Muitas vezes entramos aí na internet buscando sabedoria, buscando entendimento. E se você procurar na internet, você vai encontrar pessoas que enaltecem o poder de Deus e pessoas que diminuem. Você vai encontrar os que são contra e os que são a favor. Se você quiser justificativas para não seguir a Deus, vai encontrar. Se você quiser justificativas para continuar pensando como muitos pensadores, você vai encontrar. Criticando a Jesus, o tirando todo o mérito que Deus tem. Todo o mérito é de Deus. Nós não conseguimos nos justificar sem a palavra de Deus. Quem justifica a própria existência sem Deus? Ah, mas tudo isso que você chama de Deus não é assim que funciona. Tá bom, é como a pessoa pensa. É como a pessoa pensa e a nossa revolta não vai fazer com que ela mude. A gente querer jogar a palavra de Deus em cima dela não vai fazer com que ela mude. Mas Deus fará com que ela mude.
Essas pessoas vendo o que nós fazemos, o amor de Deus transbordando em nós. Talvez elas questionem, talvez não. Talvez elas façam, nossa, mas você acredita mesmo nesse Deus? Eu vejo você uma pessoa diferente. Ainda que elas não façam isso, elas vão notar isso. Quando a gente tem uma experiência com o Espírito Santo, quando nós temos experiências com Deus, quando vemos os milagres de Deus e cremos que foi Deus que fez, estamos permitindo que o Espírito Santo entre nas nossas vidas, seja o consolador das nossas almas. E aí sim nós somos transformados. Quem serve a palavra de Deus tem alguma razão para fazer isso. Então tenha coragem de manter isso. O mais difícil é termos coragem para manter. Muitas vezes diante de situações assim, de pessoas que criticam, que tiram sarro, que fazem piadas, nós participamos disso, não temos coragem para ou sair do lugar, ou de exortar de fato, falar, não é isso que eu creio na palavra de Deus, se você não quer crer, tudo bem, não sou eu que vou te convencer, é o Espírito Santo e pronto. Sem precisar entrar em atrito, sem precisar brigar. A gente pega na mídia, tem pessoas que vão elogiar tudo que Jesus fez nessa terra e tem pessoas que vão criticar. A mídia, a internet, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. A palavra de Deus também. A palavra de Deus é uma arma que pode ser usada para o bem e para o mal. A internet também. Se você pesquisar uma pessoa que não é um médico, que não tem instrução nenhuma de medicina, começa a pesquisar sobre remédios. Se você pegar um remédio para depressão e ler a bula dele, ao mesmo tempo que ele trata pessoas que têm problema com depressão, ele causa depressão. Se você pegar um exame médico de urina, de sangue, você vai encontrar diagnósticos variados. E se você não tiver sabedoria para ouvir o seu médico, se você não tiver sabedoria para buscar de fato um médico, daqui a pouco você está achando que está com câncer por conta de um diagnóstico de internet. Muitas vezes você está achando, vou parar de tomar esse remédio. Ele é para tratar depressão, mas ele causa depressão, não vou tomar. Por falta de entendimento, por falta de sabedoria, por falta de buscar o especialista da área. Quem é o especialista da palavra de Deus? O próprio Deus. Quem é o especialista dos ensinamentos de Jesus? O próprio Jesus. Se você tem buscado em outras fontes, se você tem se enchido de informações que tem te afastado da palavra de Deus, é porque você não teve coragem ainda de sustentar sua fé. Tenha coragem de sustentar sua fé. Se você já viu o que Deus fez por você, pelas pessoas que estão à sua volta, se você acredita em milagres, ou se você já viu, se você no mínimo já viu milagres, se você já viu no mínimo pessoas serem transformadas pela palavra de Deus, sustente a sua fé. Ainda que você tenha dúvidas. Ter fé não significa que em algum momento a gente não tenha dúvidas. Ter fé é acreditar na palavra de Deus mesmo com as dúvidas. Quantas pessoas nós vemos transformadas pela palavra de Deus? Pessoas que roubavam, que matavam, pessoas que mentiam, que traíam, que enganavam os outros, que trapaceavam. Os próprios apóstolos. Não tinham apóstolos que eram cobradores de impostos?
Tinha apóstolos pescadores, tinha apóstolo ladrão, que infelizmente esse não entendeu o propósito de Deus. Mas eram pessoas falhas como você e eu. Todos nós somos falhos. Todos nós somos falhos. Mas a palavra de Deus nos transforma. A pessoa pode ser mais incrédula que ela possa ser. Pode ser um ateu. Mas se essa pessoa seguir os princípios da palavra de Deus, seguir o que Jesus ensinou nessa terra, mesmo que ela não creia em Deus, mesmo que ela não creia em Jesus Cristo, esta pessoa será transformada, como todos nós. Então não cabe a nós nos acharmos grandes pensadores para não crer no que está na palavra. Mas nós temos que nos permitir que o Espírito Santo nos encha de Deus, que o Espírito Santo nos mostre quem é Deus. E as revelações vêm, e a sabedoria vem pelo Espírito Santo, não por nós mesmos. Vem da nossa coragem de sustentar a nossa fé todos os dias, mesmo sendo atacados, mesmo vendo que pessoas conseguem ter argumentos para questionar a Deus. Deixe que elas questionem. Uma hora Deus tratará com elas, e não estou falando aqui de Deus pesar a mão, mas Deus, ou Ele permite que passemos por situações, ou Ele mesmo nos coloca em situações difíceis. Ele fez isso até com Jesus. Jesus foi levado ao deserto e passou ali por 40 dias. E o inimigo o testou, o provocou, tentou irá-lo, tentou usar a palavra de Deus para que Jesus cometesse pecados. Não é o que nós fazemos também? Quantas pessoas tomadas por interesses próprios, por desconhecimento da palavra de Deus, por ler versículos soltos, tiram conclusões precipitadas, prejudicam a vida de pessoas, usando a palavra de Deus, como o inimigo tentou fazer com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, por que não transforma essas pedras em pães? E mate a sua fome, eu sei que você está com fome. E Jesus disse, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra de Deus. Se você é o Filho de Deus, por que não pula desse penhasco? E os anjos de Deus vão te salvar. Como está lá no Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O inimigo, hein? Conhece mais da palavra do que você e eu. Mas ele não é transformado por ela. Nós podemos ser. Jesus o diz, não colocarás o teu Deus à prova, como está nos mandamentos da lei de Deus. Tenha coragem para sustentar sua fé, amados. A fé é acreditar naquilo que para nós é impossível, mas que para Deus é possível. Tenho certeza que você, se não passou por nenhum milagre, não viu nenhum milagre, não foi com você, mas você viu alguma situação. Ainda que você não acredite, não acredito no que essa pessoa falou. Mas quantas pessoas você já ouviu que receberam milagres de Deus? Será que foi só na época de Jesus, não acontecem mais? Acontece? Qual é a sua e a minha experiência com a palavra de Deus? Eu me sinto transformado pela palavra de Deus. Eu me considerei muito tempo um desses pensadores. Fiz uma faculdade na área de química. Só acreditava naquilo que podia ser cientificamente provado. Enchi meu coração de dureza. Isso só trouxe problemas para mim e para minha família.
Só trouxe consequências desastrosas, porque eu só fazia o que estava na minha cabeça. É o que os chamados pensadores fazem. Pare de ser limitado, doutrinado pelas igrejas, pela palavra de Deus e use seu próprio cérebro. É o que eles vão dizer. Isso mesmo. Fica aí usando só o que vem na sua mente. A palavra de Deus vai dizer que o nosso coração é enganoso. Nosso cérebro não está no coração. Então essa palavra diz que a nossa mente é enganosa. A palavra de Deus não. A palavra de Deus nos livra de ciladas. A palavra de Deus nos traz ao entendimento. A nossa mente nos coloca em confusão. Nossos pensamentos nos traem. Já parou para pensar que o maior obstáculo entre eu e Deus, entre você e Deus, somos nós mesmos? A dureza do nosso coração, o que colocamos nas nossas mentes, quantos pensamentos malignos colocamos nas nossas mentes todos os dias. Quantos pensamentos malignos nós permitimos que o inimigo lance nas nossas mentes todos os dias. Pessoas de má índole, pessoas que não temem a Deus, pessoas que por interesse próprio motivam outras pessoas a fazerem coisas erradas. O coração do homem é enganoso. A palavra de Deus não. Interpretada da forma certa, interpretada da forma correta, a palavra de Deus edifica. Ela não destrói. Ah, mas na Bíblia está cheio de coisa errada. Está cheio de situações vergonhosas. Sim, para o nosso aprendizado. Para o nosso aprendizado, pessoas passaram por bênçãos vindo da parte de Deus, como o rei Davi, que foi muito abençoado por Deus, que era um homem segundo o coração de Deus, que buscava os seus caminhos, que consultava a Deus para tudo. Mas também houve Acabe, que se afastou da palavra de Deus, que se uniu a uma mulher que adorava a outros deuses, e aquela adoração não era uma adoração justa, porque cometia atrocidades com o próprio povo judeu, com outros povos, com os profetas. Tá certo isso? É justo isso? Em nome de um Deus qualquer? Prejudicar pessoas, tirar vida de crianças? Que é o que aconteceu aqui na passagem de Acabe e Jezabel. Faziam sacrifícios de inocentes? É isso que está na palavra de Deus? Ainda que eu ande pelo vale da sombra, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Jesus está comigo. Isso aqui está lá no Salmo 23, versículo 4. Jesus nem tinha vindo ainda a esta terra. Ele já existia. Porque lá em João é revelado que desde o princípio ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Jesus já estava lá. Ainda que tudo isso fosse verdade, que tudo que os pensadores dissessem, Jesus é só uma lenda, só uma história. O homem inventou Deus para ter resposta para tudo. Ainda que isso fosse verdade. Eu decido e eu decidiria seguir a palavra de Deus até o fim dos meus dias, porque ela transformou a minha vida, porque eu sou cheio do Espírito Santo por conta da palavra de Deus. Tenho vivido experiências grandiosas pela palavra de Deus. Ainda que o que essas pessoas dizem, o homem inventou a Deus para ter explicação para tudo que ele não consegue explicar. Ainda que fosse assim. Tudo que está na palavra de Deus transforma a vida de pessoas.
Busque seguir, ainda que você pense assim. E aí a palavra de Deus vai transformando a sua vida como transformou a minha. Antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Deus, legal. Na minha época de só acreditar no que era cientificamente provado. Hoje eu tenho experiências reais com Deus. Hoje eu tenho visto pessoas à minha volta serem curadas. Hoje eu tenho visto a minha vida ser transformada. Milagres também na minha vida, na vida de pessoas à minha volta. É Deus. É Deus na minha vida. E sabe como somos transformados de fato? Quando nós sentirmos a presença do Espírito Santo. Quando você for tocado pelo Espírito Santo, aí a sua visão sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus mudará. Mas só é tocado quem permite. Jesus vai dizer em Mateus que ele bate a porta, ele não entra sem bater. Se nós abrirmos a porta e convidarmos ele para entrar, ele entra e não sai mais. Ele entra nas nossas vidas e só sai se nós o tirarmos. Mas ele não vai entrar se você não deixar. Quem faz isso é o outro. Se quisermos, a palavra do Senhor vai dizer várias vezes isso. Se quiseres, se estiveres afim, a palavra de Deus o abençoará. Então reforço, amados. Deus não precisa da minha força do braço nem da sua. Deus não precisa da força do nosso braço para convencer as pessoas que Ele é Deus. Mas Ele nos orienta, Ele nos instrui, Ele nos ensina todos os dias a amar o próximo como a nós mesmos. E é fácil amar a quem nos ama, a quem está conosco. Mas e aquelas pessoas que nos afrontam? E aquelas pessoas que afrontam a palavra de Deus? Vamos fazer o quê? Destruí-las? Tirá-las do caminho? Prejudicá-las? Não. A palavra de Deus vai dizer que temos que amá-las. Amai ao próximo como a ti mesmo. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ame até os teus inimigos. Até o inimigo. É fácil? Não. Não é fácil. Mas tenha coragem. Tenha coragem para sustentar a sua fé. E sustentar a fé não é só dizer que anda em fé. Mas é sendo transformado pela palavra de Deus, transbordar o amor de Deus por onde você passar. É isso que Deus nos ensina. Espero que essa palavra tenha tocado o seu coração. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, amém. Até mais, amados.